Quisemos aprovar com tempo o caderno reivindicativo a entregar ao próximo governo. E pode dizer-se, bom, mas ainda falta, e quisemos fazê-lo já por 2 ou 3 motivos. O primeiro, porque nós queremos que este caderno reivindicativo fique claro que não é um caderno que é aprovado de acordo com uma conjuntura, ou seja, se o governo que sai e a maioria parlamentar for assim, o caderno diz umas coisas, for outra, não. O caderno reivindicativo dos professores são as posições que os professores têm, as exigências que colocam relativamente à resolução dos seus problemas e dos problemas da educação e da escola pública. E isso é absolutamente indiferente, seja o governo A, B ou C, portanto quisemos aprová-lo já e, portanto, antes de conhecermos o resultado das eleições. Mas também porque, e foi outro motivo com importância, nós estamos agora na fase pré-eleitoral, a campanha vai iniciar-se em breve, e quisemos também que os partidos tivessem conhecimento daquelas que são as reivindicações para poderem ainda dar também as suas respostas aos professores. E quisemos que fosse nesta semana, porque nós vamos ter 2 importantes iniciativas, a FENPROF, com os partidos políticos na próxima semana, iniciativas abertas à comunicação social, abertas aos professores, que são 2 debates. No dia 12, no auditório da Escola Secundária de Camões, um debate com os partidos com representação parlamentar, estando já garantida a presença de todos, com exceção do CDS, que nos disse que não estará presente, e que, portanto, podemos, as dúvidas que tivermos, ler no caderno no seu programa eleitoral, mas todos os outros, portanto, irão estar presentes neste debate, que será de 2 horas, das 17 às 19, e que se destina depois a fazer uma ampla divulgação do vídeo do debate sobre as questões dos professores, da educação, junto dos professores ao longo da campanha eleitoral. No dia 13, dia seguinte, em outro espaço que depois ainda confirmaremos, porque em princípio é numa instituição de ensino superior, mas ainda temos ali que acertar só um aspecto formal, mas no dia 13, também às 17 horas, exatamente sobre as questões do ensino superior e da ciência. Também está já garantida a presença dos partidos todos e, portanto, conhecendo eles também estes cadernos reivindicativos, isto poderá facilitar, ou pelo menos levar a que possam fazer referências àquilo que eles aqui se colocam. Dizer que o caderno reivindicativo que nós aprovámos é um caderno reivindicativo dos professores e é um caderno que para já está fechado, mas não em definitivo. Ele agora é divulgado aos professores e, evidentemente, que este caderno reivindicativo pode ser melhorado, pode ser enriquecido ainda com propostas que, entretanto, e até ao momento depois de entregarmos ao próximo governo, coisa que só deve acontecer lá para os finais de outubro, não é? Que é depois da tomada de posse e quando tivermos a primeira reunião, este vai ser o documento que entregaremos na primeira reunião com o novo Ministro da Educação e, portanto, até lá pode ser melhorado, enriquecido, não é um documento fechado, embora ele seja essencialmente as posições que foram aprovadas e resultam do nosso Congresso. Este caderno reivindicativo tem 4 capítulos, um capítulo, obviamente, sobre as questões dos professores, dos educadores, dos investigadores, portanto é um capítulo mais de aspectos socioprofissionais, um outro sobre as questões das escolas e do sistema educativo, e, portanto, as dificuldades que as escolas têm e aquilo que deverão ser as medidas que dão resposta a essas dificuldades e aos problemas. Um terceiro relacionado com aspectos que o Governo e o Ministério da Educação têm de responsabilidades, por exemplo, para com o ensino particular e cooperativo, nomeadamente para com os professores que neste momento não têm um contrato coletivo de trabalho assinado entre a entidade patronal e a FENPROF, mas também com aspectos que têm a ver com a questão da aposentação, da Caixa Geral de Aposentações, para ser mais preciso, ou da própria ADSE, que nós temos percebido todos que está a passar grandes dificuldades e com o seu próprio futuro a ser questionado sobre se se mantém como um subsistema dos funcionários, se passa a ser um seguro aberto a toda a gente. Portanto, essa discussão está aí e nós temos também aí uma posição sobre o assunto. E o terceiro, sobre as negociações e a representatividade sindical. Nós hoje sabemos que os sindicatos, hoje vale tudo no mundo sindical, qualquer pessoa pode, mesmo que não seja trabalhador no setor, cria um sindicato e acabou, e portanto, pensa e acha que é legal e que é assim que as coisas funcionam, e não é. Há leis, as leis estabelecem formas legais de constituir sindicatos, nem são tão exigentes como deveriam, e depois há o direito de as organizações serem tratadas de acordo com a sua representatividade. E isso não acontece. Nós às vezes dizemos, e ouve-se dizer, há tantos sindicatos em determinado setor.
Mas depois não se vai ver se uma organização tem 50 mil sócios e outra tem 50 sócios, e portanto é como se fosse tudo igual portanto o tratamento é o mesmo na negociação e não pode ser. Não é assim na democracia, não é assim nos países democráticos, não é assim na Europa, nomeadamente ocidental, não é assim em Espanha, não é assim em Itália, não é assim em França, e em Portugal a lei também diz que a negociação é uma área reservada às organizações sindicais, desde que representem uma percentagem mínima, no caso do que está na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, é de 5% dos trabalhadores do setor. Isso não é respeitado pelo Governo e, portanto, nós entendemos que a lei é para cumprir, e, portanto, deve ser cumprida, e estamos disponíveis para todos e quaisquer processos de medição da representatividade, disponíveis para poder discutir isso, porque é importante também para se perceber quem representa quem representa o quê. Dos aspectos que não podia deixar de ser, e à cabeça, nas questões dos professores, o tempo de serviço SUS, nós ainda só recuperamos uma pequena parte, faltam 6 anos, 6 meses e 23 dias, o que é muito, em alguns casos de certos professores é mais do que o escalão, mas também as questões do Estatuto da Carreira Docente. A carreira docente dos professores neste momento está absolutamente subvertida, ou seja, o Estatuto da Carreira Docente, a carreira dos professores e a colocação dos professores na própria carreira é marcada por ultrapassagens, gente com menos tempo de serviço que já está à frente de outros, é marcada por constrangimentos e vagas que impedem professores com classificações positivas e elevadas de progredir, porque não conseguem passar determinados escalões, é marcada também por um conjunto de constrangimentos outros que irão impedir que os professores até 30 anos de serviço, até 32 anos de serviço, a esmagadora maioria possa chegar ao topo da carreira. Mas, para além disso, e para além destas questões que têm a ver com a carreira em si, nós queremos perceber também, e esse é um aspecto importante, e por isso também achamos que defender o Estatuto da Carreira Docente é fundamental, o que é que alguns partidos querem dizer quando dizem que é preciso rever o Estatuto da Carreira Docente. Temos andado a perguntar, e achamos que eles devem dizer isso nesta fase de campanha eleitoral. O PS diz, e o Sr. Primeiro-Ministro tem dito, que tem que se rever o Estatuto da Carreira Docente, até veio agora dizer que os professores devem ir de bandeira branca para essa revisão, para essa negociação, mas quer rever o Estatuto da Carreira Docente. O PS e o CDS, quando foi da questão da recuperação de tempo de serviço, diziam que faziam depender isso da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Portanto, se querem rever o Estatuto da Carreira Docente, é um direito que os partidos têm de dizer que o querem, nós queremos saber, também é um direito que temos, em quê? É porque as pessoas têm salários muito altos? É porque as pessoas têm horários muito curtos e, portanto, têm que ter mais horário de trabalho? É porque as pessoas se aposentam muito jovens e, portanto, têm que ficar até não conseguirem pôr-se de pé? É porque a carreira que impede a esmagadora maioria dos que não chegaram ao topo de lá chegarem devia impedir todos e ponto final? Não se percebe o que é que querem. Era bom que dissessem: queremos rever o Estatuto da Carreira Docente para isto assim. Bom, a doutora Assunção Cristas diz que é preciso criar um regime de avaliação de desempenho. Bem, enfim, nós não devemos, quando falamos das coisas, ser ignorantes sobre essas coisas, não é? Portanto, os professores têm um regime de avaliação de desempenho, é um regime de avaliação de desempenho bem complicado, é um regime de avaliação de desempenho que é bem exigente naquilo que pede aos professores que façam nas escolas e muitas vezes até que se esgotem em trabalho burocrático e com observação, e que mete a observação de aulas, e que mete relatórios anuais, e que mete a apreciação do seu trabalho por comissões específicas e que depois, ainda por cima, acaba com cotas de avaliação que impedem que 75% dos professores possam ter acesso às classificações mais elevadas, que são um excelente e muito bom, ainda que tenham tido na avaliação demonstrado ter mérito para terem essas avaliações e, portanto, a classificação até lhe permitir ter excelente, e isso, por causa das cotas, pode fazer com que o professor deixe para bom, porque não cabe na cota, 75% dos professores estão impedidos. Portanto, dizer que não há avaliação dos professores é mentira, não é uma mentira, é uma falsidade, não é verdade. Podemos dizer, bem, mas a avaliação deveria ser melhorada, deveria ser mais formativa, tudo bem, estamos disponíveis para discutir isso. Agora, é mentira, é falso, e mais, provavelmente, dentro da administração pública, o regime de avaliação dos professores que existe é dos regimes mais apertados e mais exigentes de todos os trabalhadores que existem na administração pública. Portanto, é falso
e até tem criado grandes problemas, e estamos até com processo em tribunal de acompanhamento de colegas que foram avaliados de uma forma absolutamente injusta e incorreta. E, portanto, é falso e não vale a pena vir com essa conversa de que os professores, para progredirem de escalão, deveriam prestar provas públicas no ensino superior, como dizia essa senhora. Isto é de quem não percebe nada de educação, nem sabe do que está a falar. Portanto, a questão de defender o estatuto da carreira docente, defender o tempo de serviço, a questão dos horários de trabalho, que é dos aspectos que hoje mais marca a vida dos professores, porque os horários estão completamente infestados de abusos e de ilegalidades que nós vamos ver. Os horários ainda não foram distribuídos aos professores, esperemos que possam ser resolvidos. É o problema do envelhecimento do corpo docente. Ainda há dias estávamos no meu agrupamento a fazer uma iniciativa de início de ano escolar, que é um agrupamento que tem a média de idade dos quadros mais de centena e meia de professores é de 54,4 anos, em que professores com 65 anos são mais do que todos aqueles que têm até 40. Os que têm até 40 são só 3 e têm os 3,39. Portanto, a partir do ano que vem, não há ninguém abaixo dos 40. E esta é uma realidade que, enfim, marca muito a vida das escolas, que tem chamadas de atenção ao governo português pela OCDE, que teve agora as estatísticas do Ministério a chamar também a atenção para o problema que tem de ser resolvido, porque as pessoas envelheceram, puderam ter parado a saída das pessoas do sistema, aumentando a idade da aposentação e mantendo as pessoas no sistema, mas há um momento em que já não pode aumentar mais e as pessoas começam a sair. E o que é certo é que só no primeiro semestre de 2019 saíram mais professores para a aposentação do que, por exemplo, em todo o ano de 2018. E este é um crescente que vai aí agora de uma forma cada vez mais acelerada. Os professores que estão a sair agora, os que saíram este ano, 19, são os professores que chegaram ao sistema, grosso modo, precisamente logo no ano do 25 de Abril, 74, 75, ou seja, vão começar os grandes lotes de professores a atingir a idade da aposentação, porque são os professores que depois, no processo de massificação, de abertura, de democratização do ensino aos alunos, vieram para as escolas e que são aqueles que têm agora 43, 44, 45 anos de serviço, atingiram os 66, vão começar a sair em números extremamente elevados e nós temos a preocupação também, por um lado é preciso rejuvenescer, por outro lado também, sendo necessário garantir que as escolas não vão ficar sem professores, porque isso não significa deixar aqui os professores ainda envelhecerem mais no sistema, porque o que sabemos é que este ano as colocações na contratação inicial tiveram um número que é superior ao número de colocações o ano passado até 31 de dezembro, o que significa que agora com as reservas poderemos em algumas disciplinas rapidamente esgotar professores qualificados para serem colocados. Portanto, isto acontece porque se foi desvalorizando a profissão, porque se foi atacando os professores, porque se foi afastando ou foram-se afastando jovens de quererem vir para esta profissão, não porque não gostassem dela, não porque não gostassem dos seus professores, mas porque percebiam o que é que os esperava se cá chegassem e, portanto, hoje temos de facto um problema que temos que resolver, que ainda não é um problema insolúvel, mas se a irresponsabilidade dos próximos governantes for no sentido de fechar os olhos a isto e deixar que a coisa continue, nós vamos ter um problema gravíssimo quanto ao futuro da escola, com a existência de professores qualificados. Isto é um problema que já existe no Reino Unido, onde já se contratam alunos jovens com o ensino secundário para dar aulas no ensino secundário, que já acontece na Holanda, que já acontece na Suécia, que já acontece na Alemanha, que já acontece um pouco por todo o lado. Também devido àquilo que foi feito aos professores e ao afastamento de jovens da profissão, e esperemos que Portugal ainda vá a tempo de poder evitar que isso aconteça. E depois o problema, também problemas não só dos professores, mas problemas, por exemplo, como da gestão das escolas, a gestão democrática das escolas, que continua por ser resolvida, ou o problema da municipalização. Como se sabe, que é também um problema que tem que ter resposta e que nós achamos que o próximo governo tem que travar. Como se sabe, 73 municípios, não sei se 74, fala-se em 74, entraram, mas pronto, havia ali um ainda indefinido, mas mais de 70 municípios decidiram sem perguntar a ninguém, incluindo a Câmara de Lisboa, de entrar no processo de municipalização. Estes municípios, desde o dia 1 de setembro, que são donos de tudo, menos para já dos professores, dentro do seu município. Bom, e nós temos que saber o que é que eles vão fazer, vamos pedir reuniões a todos esses municípios, vamos reunir, vamos organizar os colegas e comissões de professores em todos estes municípios para poderem fazer
que agora se chama a monitorização, eu diria, o acompanhamento do que lá vai acontecer. Bom, mas também não podemos esquecer que alguns municípios, estou-me a lembrar do Oeiras e outros, que já vêm dos contratos interadministrativos anteriores, mantêm-se nesse processo de municipalização, e que nós temos também que perceber, e vamos tentar perceber, o que é que está a acontecer nessas câmaras, no âmbito, nesses conselhos. Portanto, isto para dizer que o caderno é amplo e depois tem outros aspectos que não vou agora referir, e portanto que fala tudo isto. É um caderno, como disse, que queremos que os partidos tenham em conta e em atenção e que deem respostas ainda na fase de campanha. É um caderno que nós queremos que o próximo governo irá receber, possa dar respostas rapidamente e encetar processos negociais rapidamente sobre essas matérias, e é um caderno que, e até o momento de entregar ao Governo, os professores poderão dar sugestões, propostas, apresentar, e que ele poderá ainda ser melhorado. Última nota para dizer, mas que não basta ter um caderno reivindicativo. Portanto, nós temos um caderno reivindicativo, mas se só tivermos o caderno reivindicativo e com propostas, por ótimas que sejam, mas ficarmos à espera que alguém olhe para ele e que diga, olha, isto está muito bem, é isto mesmo que vamos fazer, bom, bem, podemos esperar sentados, não é? E, portanto, nós não vamos querer esperar sentados, vamos querer fazer, que vamos querer que nos ouçam, mas que nos ouçam de pé, levantados, sem bandeira branca nenhuma, e precisamente num quadro de exigência. Temos para já, a nível da FENPROF, duas iniciativas, uma que é um abaixo-assinado que já foi lançado nas escolas e que já está a recolher assinaturas e que identifica e exige já a resolução dos problemas de ordem socioprofissional, tanto a questão do tempo de serviço, da carreira, dos horários, do rejuvenescimento e do combate à precariedade, que serão, portanto, aquilo que tem um duplo formato. Abaixo-assinado por um lado, petição por outro, mas é o mesmo texto. Como abaixo-assinado será entregue ao Governo na primeira reunião que tivermos com o Ministro da Educação que for designado, e com petição será entregue à Assembleia da República, provavelmente na mesma altura em que entregamos ao Governo, para que possa colocar na agenda parlamentar e a nível da discussão em plenário a questão também dos professores. E, portanto, o abaixo-assinado está. E o outro, não é uma iniciativa exclusiva dos professores, da FENPROF, da FENPROF, mas em convergência com outras organizações, é a manifestação nacional do Dia Mundial do Professor. Nós, na segunda-feira, daremos mais pormenores sobre o que é que pensamos fazer, ou o que iremos fazer, tendo em conta que temos que articular com as outras organizações, mas dizer que esta não é uma manifestação que se marcou por haver eleições. No ano passado não houve eleições e também se fez, todos os anos temos tido iniciativas, e quando decidimos promover esta manifestação nacional, no dia 5 de outubro, nós nem sabíamos ainda que haveria eleições no dia 6, não estavam ainda fixadas. Portanto, esta manifestação não é porque há eleições a 6, é porque é Dia Mundial dos Professores. Queremos que as pessoas assinalem na rua, juntando-se em Lisboa, como fizeram, por exemplo, o ano passado, repito, o seu dia, mas já agora também, porque há eleições, aproveitamos isso para podermos deixar claras e reiterar quais são as exigências e as medidas que nós entendemos que o próximo Governo deve vir a tomar. E, portanto, é isso que a manifestação será, e não outra coisa, e depois com alguns pormenores, que iremos ainda acertar com os outros colegas, os outros sindicatos, e que daremos a conhecer. Uma nota final, eram duas, mas eu em relação a uma já me referi atrás, tem a ver com a questão da revisão do Estatuto e dos partidos que dizem que devem rever o Estatuto, que é a necessidade deles clarificarem, esclarecerem os professores que querem rever o Estatuto. Portanto, isso eu já tinha dito, é uma das questões finais que queríamos dizer. E a última também sobre as últimas declarações do atual Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que curiosamente, praticamente sem grandes entrevistas ao longo da legislatura e desaparecendo sempre nos momentos em que as coisas eram mais complicadas, agora se desdobra em declarações e grandes entrevistas. Como nós dissemos já anteriormente, este foi um ministro ausente, este não foi um ministro presente do qual nós possamos fazer uma avaliação negativa ou positiva. Não, ele nem sequer pode ser avaliado, porque se na verdade nós quiséssemos fazê-lo, e se comparássemos isto à avaliação de uma escola, este era um ministro, era alguém que teria chumbado por faltas, porque o pezinho fugiu sempre para a bola, e de cada vez que era preciso ele ser Ministro da Educação, ele preferiu ser Ministro do Futebol, e Ministro do Desporto, e Ministro de todas essas coisas, nunca aliás chegou a colocar-se a hipótese de, quando estivemos meses seguidos sem ser recebidos, de irmos pedir uma reunião
treino, porque provavelmente seríamos ouvidos ou compreendidos pelo próprio Ministro da Educação, que se transformou a certa altura, nos momentos difíceis, como apenas o Ministro do Futebol, o Ministro do Desporto. Eu lembro 3 momentos apenas, não preciso de mais. Um deles, por exemplo, quando foi toda a guerra com os colégios privados, uma guerra que, sendo positiva, apesar de tudo, o Sr. Ministro da Educação, como aquilo era complicado, desapareceu e foi a Secretária de Estado que acabou por fazer esse combate. Ou, por exemplo, quando foi aquela, há 3 meses atrás, não há mais tempo, toda a situação da luta dos professores, em que o próprio Primeiro-Ministro vem colocar em cima da mesa que ou a Assembleia da República escolhia ou resolvia o problema dos professores ou o Governo ia embora, portanto colocou as coisas nestes termos. Como nos lembramos, não houve Ministro nem Secretário de Estado que não aparecesse a falar sobre isto na televisão, exceto um, que foi o Ministro da Educação, quando talvez se justificasse que fosse o primeiro. E depois, muito recentemente, e a semana passada, quando se levantou, se colocou a questão da igualdade de género e que, portanto, mais uma vez, um momento difícil em termos do Ministério da Educação, nós vimos o Secretário de Estado a dar a cara a defender aquilo e se alguém encontrou o Ministro da Educação nesses dias, nós damos alvíceras porque, de facto, andou mais uma vez desaparecido. Portanto, nos momentos difíceis, nos momentos complicados, nos momentos de dar a cara, o Ministro da Educação não existiu. Agora existe aí uma grande conversa sobre o que se passou. Eu há dias li, ou ontem, ou qualquer coisa, em que o Sr. Ministro dizia que eu, em particular, e a FENPROF, íamos para as reuniões sindicais, para as reuniões negociais, praticamente lá dentro como alguém que não tinha intervenção e que estávamos ali só para que depois, no final, pudéssemos ter 5 ou 10 minutos de fama a falar para jornalistas. E, sinceramente, é preciso ter lata para dizer uma coisa destas, porque o Sr. Ministro da Educação é que apareceu em inúmeras reuniões absolutamente impreparado, foi provavelmente o Ministro da Educação mais desqualificado do 25 de Abril para cá, naquilo que tem a ver com o exercício do Ministério da Educação, não estamos a falar depois das qualificações enquanto investigador, não é isso, nem como pessoa. Em termos do Ministério da Educação, foi provavelmente dos mais impreparados, daquele que não conseguiu dar respostas às questões e que depois essa sua falta de preparação levava ao que ele nas reuniões, sem outra saída, nomeadamente o debate, acabasse por entrar no plano da chantagem, no plano da ameaça, enfim, de injustificações de faltas e tudo isso, e até violar a lei da greve, que, como se sabe, já por 2 vezes perdeu o Ministério da Educação em tribunal, 3 vezes, incluindo no Supremo Tribunal de Justiça, por exemplo, os pré-avisos que fez à greve às avaliações e que já em 3 instâncias, incluindo o Supremo, já foram considerados ilegal esses serviços mínimos. E, portanto, o Sr. Ministro da Educação, enfim, foi de facto um desaparecido, alguém com pouca preparação para o cargo que foi, mas às vezes... eu termino já. Mas às vezes dá a ideia que este aparecimento súbito poderá, indicia, às vezes fala-se que se calhar estará, até porque veio dizer há poucos dias que estaria disponível para continuar no Governo, se calhar estará a perfilar-se para ver se o convidam para ficar novamente no Ministério da Educação. Queremos desde já dizer que se o próximo Primeiro-Ministro for o Dr. António Costa, vamos ver com o resultado das eleições, que quer já dizer que se mantiver como Ministro da Educação o atual Ministro, Tiago Brandão Rodrigues, seria um erro crasso, seria um erro tremendo, porque seria comprar a guerra desde o primeiro dia da legislatura. É que nem sequer teria os tais 100 dias de estado de graça, como se costuma dizer, porque isso seria tomar uma decisão que seria imediatamente declarar a guerra e entrar logo à cabeça com o confronto. E, portanto, esperemos que isso não passe apenas de umas bocas aí dos mentireiros da coisa, que nestas alturas aparecem sempre, mas seria muito mal, um sinal muito mau que isso viesse a acontecer. Aliás, tenho dúvidas que com o que aconteceu agora, que se o Ministro da Educação viesse a ser nomeado pelo próximo Primeiro-Ministro como futuro Ministro, que ele conseguisse manter consigo o resto da equipa ministerial.